tudo bom? Hoje em dia tem se falado muito sobre as canetas emagrecedoras, canetas para o diabetes tipo 2. É um dos assuntos mais comentados. E quando a gente fala sobre isso, sobre o Ozempic, o Wegovy, Saxenda, Mounjaro, muitas pessoas têm dúvidas, né? Qual delas funciona melhor? Será que todas elas fazem a mesma coisa? Será que tem alguma que emagrece mais? Tem efeitos colaterais ou não? Será que eles são seguros? Tem algum risco em consumir, né? Em tomar esse remédio? Então hoje eu vou te explicar tudo isso sobre essas canetas e vou te falar de uma outra que tá chegando aí, que promete revolucionar isso. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você já ouviu falar dessas canetas, se você conhece alguém que já utilizou, se você mesmo já utilizou e qual foi o seu resultado, se você utilizou, você gostou, me conta tudo aqui nos comentários, eu adoro saber. Se você conhece alguém que também se interessa por esse assunto, compartilhe esse vídeo, vamos ampliar essa corrente de bem e faz a sua parte também, deixando a sua curtida para mim. Essas canetas atuam todas com um mecanismo mais ou menos semelhante, que é quando elas imitam hormônios naturais do nosso corpo, que são chamados as incretinas. Esses hormônios são liberados pelo intestino após as refeições e ajudam a regularizar o metabolismo. Os dois principais são o GLP-1 e o GIP, que esses hormônios têm funções importantes, ou seja, eles ajudam a aumentar a saciedade, reduzir o apetite, mas eles também ajudam a reduzir o esvaziamento gástrico, melhoram a parte hormonal de liberação de insulina e podem reduzir a produção de glicose pelo fígado, ou seja, não é só que perde a fome, ela realmente, né, essas canetas atuam em várias partes do ponto do metabolismo e ao mesmo tempo. E é exatamente por isso que eles conseguem ajudar tanto no controle do peso. Quando esses receptores são ativados, muitas pessoas relatam menor fome, menor vontade de comer alimentos calóricos. Eles dizem, inclusive, que não tem mais aquela vontade de comer coisas doces, crocantes, processadas, sabe? Parece que aquele food noise, aquele pensamento constante na comida diminui, desaparece. E aumenta a sensação de saciedade com quantidades menores de comida. O que, obviamente, ajuda a diminuir o gasto calórico, a ingestão calórica, o que ajuda no controle do peso corporal. Apesar delas agirem nesses tipos de hormônios que eu te falei lá no intestino, nem todas funcionam da mesma forma, né? Porque são compostos diferentes. Então, eu vou começar falando para você da mais antiga até a Mounjaro, que é a mais moderna, e vou te falar do futuro das canetas emagrecedoras, de uma nova substância que está chegando e que está prometendo revolucionar esse mercado também. Quando a gente pensa nas mais antigas, vem a liraglutida, que é a Saxenda, que foi da primeira geração dessas canetas para perda de peso, para controle do peso corporal. Então, essa liraglutida, ela pertence aos agonistas do GLP-1, e aí você lembra, né, que como eu te falei, ele é produzido lá no intestino após as refeições, e faz parte das incretinas. Então, como eu te falei, ela aumenta a sensação de saciedade no cérebro, principalmente no hipotálamo, ela reduz a sensação de fome, impulso de continuar comendo, então você não tem aquela vontade de petiscar o tempo todo. Ela retarda o esvaziamento do estômago, fazendo com que o alimento permaneça mais tempo ali no sistema digestivo, melhora a liberação de insulina após as refeições e reduz a produção de glicose no fígado. Então, como ela é a imitação desse hormônio, a pessoa sente menos fome ao longo do dia, mais saciedade e fica mais satisfeito com menores quantidades de alimento. Vale a pena falar que não é só comportamental, ele também atua nos centros cerebrais relacionados ao controle do apetite, ajudando a modular o circuito de recompensa alimentar. Então, isso também está ligado ao desejo da pessoa de buscar alimentos mais calóricos, doces, frituras, alimentos mais processados. Nos estudos clínicos que avaliaram a Saxenda em pessoas com sobrepeso ou obesidade, o medicamento foi usado junto com mudança de estilo de vida. Isso é uma coisa muito importante, inclusive, porque o medicamento atua durante aquele momento e ele tem um teto até onde ele pode funcionar. Os estudos verificaram que a perda média de peso observada foi em torno de 5 a 8% do peso inicial depois de um ano de tratamento, ou seja, é um processo lento e gradual. E vale a pena falar que isso depende muito de como você faz a sua alimentação, estilo de vida junto com o remédio. Porque se você toma o remédio e continua fazendo uma alimentação desequilibrada, fica super sedentário, você não vai ter resultados otimizados. Já é um ponto para te falar. Tem gente, inclusive, que eu conheço que toma caneta emagrecedora e não consegue emagrecer. Toma para diabetes e mesmo assim consegue continuar com sobrepeso porque não consegue controlar muito bem a alimentação. Então, esse é outro ponto para falar. A caneta também não vai fazer milagres, tem que ajudar a caneta a te ajudar.
Então, o ideal é que você tenha esse acompanhamento. Claro que você vai ter acompanhamento do médico, porque precisa de prescrição médica, mas também de um nutricionista para te orientar com a sua dieta para você otimizar. Essa medicação, diferentemente de medicações mais recentes, como ela é mais antiga, ela é aplicada, né, também uma injeção diariamente por injeção subcutânea. Então, isso acontece porque a liraglutida tem uma meia-vida de ação, né, um tempo de ação muito curto no organismo e é metabolizada mais rapidamente. Então, muitas pessoas, inclusive, não gostam de utilizar a Saxenda, a liraglutida hoje em dia, porque tem que aplicar todo dia e tem opções mais modernas, e, enfim, né, sem você precisar ficar usando aquela caneta todos os dias. Enfim, isso é uma coisa que o médico, obviamente, vai indicar para você, mas é uma opção. A segunda geração das canetas veio com a semaglutida, e aí a gente tem o Ozempic e o Wegovy, que tem o mesmo composto, a semaglutida, mas com dosagens diferentes desse ingrediente, né, desse produto. O Ozempic inicialmente foi aprovado para o tratamento do diabetes tipo 2 e o Wegovy, por conta da concentração, normalmente é utilizado para o tratamento do sobrepeso e da obesidade. Como eu te falei, a substância ativa é a mesma e o que muda realmente é a indicação clínica e a dose e como ele age, mais uma vez, nos receptores do GLP-1. O efeito fisiológico é muito semelhante da liraglutida, com a sensação de saciedade no cérebro, apetite, diminuição de desejos de alimentos calóricos, retardo do esvaziamento gástrico, melhora da liberação de insulina e redução de produção de gordura pelo fígado. Inclusive, recentemente, em muitos congressos tem se falado muito do papel do Wegovy na questão da gordura do fígado, de como ele pode ajudar de forma complementar a melhorar a gordura no fígado, diminuir a inflamação do fígado. Então, alguns endocrinologistas vêm utilizando, inclusive para pessoas que sofrem com gordura no fígado, que estão com esse problema, de forma complementar para ajudar a melhorar esse aspecto metabólico também. Porque a gente sabe que a gordura do fígado está muito relacionada com a hiperinsulinemia. E a gente sabe que melhorando uma coisa, consequentemente, pode ajudar a outra, então mais um ponto interessante. Os estudos que avaliaram a eficácia da semaglutida verificaram que após um ano, as pessoas que fazem mudanças de estilo de vida e consomem a medicação podem perder de 10 a 15% do peso, que já é muito significativo. É uma perda bem expressiva e a gente sabe o quanto essas perdas de peso podem melhorar a saúde cardiovascular, pressão, síndrome metabólica, insulina, diabetes, pré-diabetes. Então, a perda de peso, a gente sempre fala, né, não é só uma questão estética, principalmente uma questão de saúde. E uma perda de 10 a 15% é muito significativa mesmo, então ele pode ter um efeito bem interessante. Diferentemente da liraglutida, a semaglutida já entra nessa categoria mais moderna, em que o tempo de duração no organismo é maior. Então, as pessoas tomam uma vez por semana a picadinha da caneta e, enfim, né, ela é semanalmente administrada, o que favorece a adesão ao tratamento também, porque a pessoa não esquece, não fica com preguiça. Então, por isso que hoje em dia os médicos, quando começam a prescrever para casos de obesidade, normalmente preferem prescrever a semaglutida ou a tirzepatida, que eu vou falar agora, que é o Mounjaro. A tirzepatida, o Mounjaro, foi essa revolução recente que a gente teve aí no último ano, nos últimos anos, com relação ao emagrecimento das pessoas, e que realmente tem um efeito mais pronunciado. Os estudos verificaram que em um ano a pessoa pode perder de 15% a 20% do peso corporal. Normalmente ele é mais indicado para pessoas com IMC mais alto, com comorbidades associadas, e ele age em dois mecanismos diferentes. Ele atua no GLP-1, eu já te falei de todo o mecanismo do GLP-1, que é igual das outras canetas, mas ele também age no GIP, no GIP, que participa do controle metabólico. Então ele estimula a secreção de insulina de forma dependente da glicose, então ele favorece o controle do apetite, a sensibilidade da insulina, a redução mais significativa ainda da ingestão calórica e impacto mais amplo no metabolismo energético. Então, por isso que normalmente as pessoas têm um efeito muito mais expressivo com o uso do Mounjaro, da tirzepatida. Vale a pena dizer que quem decide qual é a melhor caneta para a pessoa é o médico, de acordo com, como eu falei, do peso, de acordo com o IMC, principalmente, que normalmente é o ponto de corte, com questões relacionadas a riscos que as pessoas podem ter, vou te falar mais dos efeitos colaterais, com questões relacionadas a necessidade de velocidade do resultado, porque às vezes a pessoa realmente está num quadro metabólico mais grave. Então, o médico sempre vai determinar
qual é a melhor caneta, qual é o melhor medicamento para você, de acordo pessoalmente com o seu caso. Não adianta você chegar para o médico e falar assim, quero tomar Mounjaro que minha amiga tomou, talvez no seu caso seja mais interessante um outro tipo de fármaco. Então, obviamente, sempre com prescrição e acompanhamento médico. Um detalhe interessante com relação ao Mounjaro, e que falam que ele foi tão revolucionário, né, perdendo até 20% do peso, é muita coisa, gente, é você pensar que os estudos verificaram que esses resultados de perda de peso tão expressivos podem ser comparados a procedimentos cirúrgicos metabólicos como a cirurgia bariátrica. Então, a expectativa dos médicos especialistas em emagrecimento é que daqui a algum tempo as pessoas não precisem fazer a cirurgia, porque possam fazer o tratamento de perda de peso com esses remédios sem precisar fazer uma cirurgia. Mas a gente sabe que toda cirurgia tem um risco, tem problemas, né, efeitos colaterais que algumas pessoas têm, complicações. Então, é uma forma menos invasiva, digamos assim, de você conseguir ter o tratamento do emagrecimento. Claro que nem tudo são flores, né? Apesar dos benefícios no controle do peso, da melhora metabólica, esses medicamentos também podem causar alguns efeitos colaterais em algumas pessoas. A grande maioria das vezes estão relacionados ao sistema digestivo e são efeitos relativamente leves. Então, muitas vezes as pessoas sentem náusea, porque o alimento fica mais tempo parado no estômago, sensação de estômago muito cheio, empachamento, refluxo, azia, tudo relacionado com a lentificação do trânsito digestivo, você reparou. A constipação também pode vir, porque a própria peristalse intestinal pode ficar prejudicada pelo retardo mais lento do esvaziamento gástrico, mas algumas pessoas relatam diarreia, então sempre é importante fazer o acompanhamento com o médico. Foi o que eu falei, não é só prescrição e nunca mais voltar no médico, tem que ir regularmente para ele ver se tá tudo bem, e é por isso que normalmente os médicos fazem o que é chamado de titulação de dose, eles não começam com a maior dose possível para evitar esses efeitos colaterais, começam com uma menor dose, ficou bem, aumenta mais um pouquinho, ficou bem, aumenta mais um pouquinho, para ir diminuindo o risco de ter esses problemas. É claro que normalmente podem ter outros efeitos mais graves ou mais persistentes, porque o que pode acontecer é que as pessoas podem ter uma redução muito importante do apetite, e aí podem ter sensação de fadiga, tontura, teto preto, né, que as pessoas chamam queda muito da glicose, porque ficam muitas horas sem comer, alterações no paladar, alterações de preferência alimentar. Em alguns casos específicos podem ter redução de massa muscular, porque a pessoa não consegue se alimentar bem, entra quase num estado de privação alimentar, não consome proteína na quantidade que deveria. Então, por isso que é importante o acompanhamento nutricional para ajudar a pessoa a atingir as doses de proteína diárias, e o mínimo, né, basal de calorias, para prevenir que a pessoa, enfim, entre em desnutrição mesmo. Existem outros problemas relacionados com as canetas também, são menos comuns, mas acho que vale a pena a gente pincelar, que estão relacionados, mais uma vez, com essa parte digestiva, mas pessoas que ficam muitas e muitas e muitas horas sem comer, a vesícula biliar não esvazia completamente, então pode aumentar o risco de lama da vesícula, cálculos biliares, pode aumentar o risco de inflamação do pâncreas, pancreatite e alterações digestivas persistentes. Então, por isso que é importante qualquer tipo de problema mais que dure mais tempo, que seja um vômito que não passa de jeito nenhum, uma dor na barriga que não passa, tem que ir no hospital, tem que ir no médico, tá? Porque esses efeitos são efeitos toleráveis. Se tá muito duro para você, o ideal é que você converse com seu médico e vá ao hospital, busque um aconselhamento médico para verificar se teve alguma complicação mais grave. Mas, via de regra, isso não costuma acontecer, mas eu tinha que te fazer esse alerta aqui no vídeo. Vale a pena ressaltar que a caneta é muito importante, que ela de fato vai diminuir o seu apetite, mas é importante que você faça boas escolhas alimentares para garantir que você vai consumir fibra para o seu intestino, que você vai consumir proteína para o seu músculo, vitaminas, minerais, ou seja, você vai comer pouco, mas lembra de tentar fazer uma alimentação equilibrada. Se hidrata bastante ao longo do dia, porque a caneta precisa também disso. Ela pode diminuir a sensação de sede também, que está pertinho ali do nosso centro de fome. Lembra de seguir as doses certas, de não pular semana, de não dobrar dose sem conhecimento do seu médico. Tudo isso pode ser perigoso para você. Tem gente que quer saber qual caneta emagrece mais. Foi o que eu te falei. Os estudos verificam uma média de perda de peso para cada uma das canetas. E pelo que eu te falei aqui, né, dos estudos, dos dados científicos, a tendência é que o Mounjaro vai emagrecer mais a pessoa. Mas são médias de estudos científicos. Isso sempre vai variar de pessoa para pessoa, vai variar inclusive com relação
a sua resposta ao tratamento, a alimentação que você faz, o nível de atividade física, o seu sono, o metabolismo, problemas de saúde que você tem ou não associados, adesão, a dose. Então, não adianta falar só, o Mounjaro vai me ajudar. Às vezes, para o seu caso específico, o médico indique outra caneta, tá? Não fica só com a ideia de que o Mounjaro que vai dar certo, não. Porque pode ser que exista uma outra opção melhor para você e o seu médico vai determinar. Existem pessoas que não devem consumir a caneta, utilizar a caneta, né? São pessoas que já tiveram câncer de tireoide, pessoas que já tiveram pancreatite prévia, gravidez ou tentativa de engravidar, né? Esse momento da vida não é um momento para você ficar utilizando remédio para emagrecer. E pessoas que têm problemas gastrointestinais graves, principalmente problemas de retardo no esvaziamento gástrico ou problemas intestinais. Então, o importante mesmo é fazer tudo com cuidado e com acompanhamento do médico. Como eu te falei, existe o futuro chegando aí, que é a Retratutida, uma caneta que vai ser lançada em breve. Ela já está em fase 3 de pesquisa científica. Ainda não foi liberada para o consumo, né, para prescrição dos médicos. E ela age em 3 frentes diferentes, mais complexa que o Mounjaro, porque ela atua no GLP-1, atua no GIP também, mas atua no glucagon. Então, o que os estudos estão começando a verificar é que ela pode prevenir a perda de massa muscular, além de estimular a perda de massa gorda. Então, parece que vai ser uma alternativa ainda mais interessante, até uma perda de peso superior a 20% do peso corporal inicial, mas a gente tem que esperar, ainda não está nada liberado. E quando ela for lançada, eu venho aqui e faço o vídeo para você. Me conta então se você já utilizou uma dessas canetas, se você já emagreceu muito mesmo sem caneta, se você já fez cirurgia bariátrica. Pessoas diferentes têm necessidades diferentes e não tem certo e errado nesse ponto, tá bom? Então aproveita e deixa a curtida no vídeo pra mim, isso me ajuda muito aqui no canal e compartilha com quem você sabe que vai gostar. Vamos ampliar nossa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!